Oi gente, eu sou a Gabi, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Mad. Ela tinha 8 anos e desapareceu em 3 de novembro de 1998. Eu assisti esse documentário essa semana, fiquei muito abalada. Aí, principalmente a gente que tem filho, né, com história que envolve criança, deixa a gente bem triste. Então eu vou compartilhar com vocês, tá, o que aconteceu com ela. Não deveria acontecer com crianças, mas infelizmente aconteceu com a Mad. E, infelizmente, acontece sempre, né? Eu tô sempre acompanhando esse tipo de história, eu gosto de acompanhar, de saber. Então eu sempre tô assistindo esse tipo de coisa, sempre tô lendo. Então eu vou compartilhar a história dela com vocês. Gente, eu preciso de uma ajuda, que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, comentem se vocês estão gostando dos vídeos anteriores ou se vocês querem mais vídeo como esse que eu vou contar hoje. Eu tenho várias histórias que eu conheço. Então comente, ver o que vocês acham, que eu vou continuar contando, tá? Esse tipo de história, se vocês quiserem. O nome dessa garotinha é Mad Clifton, ela tinha 8 anos, ela desapareceu em 3 de novembro de 1998, ela tava em casa, normal, brincando, e os pais falaram pra ela ir brincar na rua e tal. Ela foi brincar ali na vizinhança, na rua dela, com outras crianças, e aonde ela morava, tipo, os vizinhos ficavam na rua, cuidavam do filho do outro, sempre tinha algum adulto por ali, mas nesse dia não tinha muitas pessoas disponíveis e nem crianças. De início, ela começou a brincar sozinha. Daí foi aparecendo 2 ou 3 crianças pra brincar, até que então resolveram jogar golfe. E tão brincando, papapá, aquela bagunça, acabaram as bolinhas, sumiram. Vai jogando aqui, jogando ali, sumiu as bolinhas de golfe. Ela lembrou que tinha algumas bolinhas em casa. Então ela falou assim, olha, vocês aguardam aí, eu vou lá em casa pegar as bolinhas. Beleza. Chegou em casa, a irmã dela, ela tava ensaiando, ela tocava piano e tal. Então ela falou pra Mad, tipo, sai fora, que tava atrapalhando ela. O nome dessa irmã dela era Jessica. Ela tinha 11 anos na época. Então, por ela ser mais velha e tal, ela ficava mais fazendo esse tipo de coisa, não ficava tanto assim na rua brincando. Então a Mad acabou que resolveu ir procurar as bolinhas em outro lugar, em outro cômodo, e ninguém mais viu ela. Quando era umas 5 horas da tarde, assim, a mãe ali preparando o jantar e tal, os pais pediu pra Jéssica ir procurar ela na rua, ir lá chamar ela na rua e tal, pra tomar banho e se preparar pra jantar. A irmã dela pegou e saiu de bicicleta. Chegou lá, as crianças falaram, olha, ela já foi embora e tal, né? Ela já não tá aqui há algum tempo. A irmã dela, mesmo assim, deu algumas voltas, gritou por ela e nada. Ela não apareceu. Ninguém sabia onde ela tava. Então, como a irmã dela não encontrou ela voltou pra casa e falou pros pais, olha, ninguém sabe da Mad, eu não encontrei ela em lugar nenhum. Até que os pais ficaram preocupados, porque ela era uma menina, assim, muito inteligente, muito obediente. Então, ninguém entendeu, assim, ela sumiu. Alguma coisa aconteceu. Ligaram pra polícia. A polícia foi na casa deles e deram ela como desaparecida. Aí começou aquela coisa na vizinhança de um ir na casa do outro, um perguntar pro outro, e a polícia ir na casa das pessoas e tentar saber o que aconteceu, e ninguém sabia de nada. Então foi passando os dias. E pra quem acompanha esse tipo de história, eu acompanho, eu sei que quanto mais tempo se demora a localizar a criança, mais difícil é de encontrá-la viva. Tem um momento assim que infelizmente eles procuram somente pelo corpo dela. Quanto mais tempo demora para localizar a criança, é mais fácil de achá-la morta. Então, os pais dela estavam muito abalados, né? Eles estavam abalados, eles não sabiam nem por onde tentar começar a procurar ela. Não acontecia muito esse tipo de coisa em 1998, principalmente ali onde eles moravam. Foi um caso assim que abalou a vizinhança, a cidade inteira. Todo mundo procurando em matas, em locais que não tinha muita gente e nada. Ninguém achava essa garota. Depois de 7 dias de desaparecimento, eles colocam o FBI para ajudar nas buscas. Então, o FBI tava ali, a família dela tava em casa esperando alguma notícia. Até que tinha uma família que morava na frente, que tinha um filho. Eles cuidavam desse filho, o Joshua, como se ele fosse filho único. Porque quando ele nasceu, os 2 irmãos dele mais velhos já tinham casado e ido embora. Então ele morava só com os pais, né? Que era a família Phillips. Muito amigo ali da família da Mad, se davam muito bem, então eles estavam bem engajados junto nessa procura. O filho deles, o Joshua, ele até imprimia aqueles cartazes para colar na rua, distribuía, tava maior empenhado mesmo em ajudar. Então essa família era muito unida com a família da Mad. O Joshua foi pra escola e a mãe dele, que se chamava Melissa, foi arrumar a casa, né? Aproveitou que tava sozinha, vou arrumar a casa. E ela foi limpar o quarto do Joshua e começou a sentir um cheiro horrível. Só que ela pensou que fosse da gaiola, que ele
cuidava de uns passarinhos, deixava dentro do quarto dele e nunca limpava a gaiola. Só que ela limpou lá e tal, e o cheiro ainda tava forte. Então ela percebeu que tava vazando água do colchão dele, que ele dormia no colchão de água. Ela pensou, a água deve estar podre, alguma coisa assim. Então ela começou ali a olhar, tirou o lençol. Ela percebeu que tinha um buraco ali no colchão. Mas ela também percebeu que ele tentou fechar o buraco. Ele tentou consertar. Ela foi ali tentar mexer pra ajudar. Tinha silver tape já enrolada ali no colchão. Então ela foi lá pra tentar arrumar. Ela viu que tinha uma meia enfiada no buraco. E ela começou a puxar essa meia. E aquele cheiro horrível daquela água. E ela começou a puxar a meia tava enroscada e não saía. E ela foi puxando mais forte, puxando mais forte. Quando ela foi ver, era o corpo da Maddie. Da Maddie. A menina que tava desaparecida há 7 dias. Tava dentro da casa dela morta. E ela ficou apavorada. Tipo, vou ligar pro meu marido tá trabalhando, mas eu vou ligar pra ele. Só que como ele tava trabalhando, ela não conseguiu falar com ele. Ele não atendia ela. O que ela fez? O que era correto, né, gente? Foi lá na casa da família Phillips, que a polícia estava toda por ali, e contou a verdade. Olha, eu tava limpando o quarto do meu filho e encontrei o corpo da Maddie dentro do colchão de água. Olha a cabeça desse garoto. Ele matou a menina e colocou dentro do colchão de água que ele dormia, em cima dela, morto. Eu tô chocada. Sabe quantos anos que ele tinha? Eu não sei se eu já falei, mas se eu não falei, eu vou falar. 14 anos. Assim, 14 anos hoje, sim, tá bem evoluído, mas lá naquele tempo, assim, no nosso tempo lá atrás, era uma criança. Como que faz uma coisa dessa? Enfim, a polícia foi imediatamente buscar ele na escola pra prender. E foi também lá no quarto pra resgatar a garota, né? Chamaram todo mundo que tinha pra chamar, pra resgatar o corpo. A polícia viu que tinha bastante respingo de sangue, mas a mãe dele não percebeu isso antes. E também tinha incenso, bom ar, tudo pra tirar aquele cheiro. Ele tentou esconder o cheiro que tava no quarto, mas como é um corpo, não tem como, né? Não tem o que se faça que vai esconder um cheiro, né? Ainda mais dentro de um colchão de água que está vazando. Eu vou contar um pouquinho de Joshua. Ele nasceu em 1984 e em 1990 eles foram de Pensilvânia para a Flórida, que é onde morava a Maddie. Então eles mudaram para frente da casa dela e ali viraram amigo da família Clifton, né? Então eles cresceram meio que ali juntos. O pai dele era bem rigoroso, bem chato mesmo com questão dele levar crianças, amigos em casa. Ele era bem violento assim com a mãe do Joshua, com ele. Então ele tinha muito medo, muito pavor do pai dele. Agora eu vou contar a versão que ele deu pra polícia, o porquê dele ter feito isso, tá? Ele falou que tava ali no quintal jogando beisebol e a Maddie chegou e pediu pra brincar com ele. E ela ficou insistindo muito, ele não queria deixar porque ele conhecia o pai que ele tinha. Com medo do pai dele chegar e pegá-la ali, ele não deixou, tal, não aceitou brincar, mas ela tava insistindo muito, então ele pegou e começou a brincar com ela. Ele falou que acidentalmente acertou uma bola no rosto dela e ela começou a chorar. Então ele arrastou ela pra dentro da casa com medo de que alguém visse, que ela tava gritando, e começou a bater nela com o taco e colocou ela lá debaixo do colchão. E quando ele deitou, ele percebeu que ela tava viva ainda, ele tirou ela e cortou a garganta dela e colocou ela de volta ali. Então ele ficou meio que apavorado com o que aconteceu e agiu dessa forma porque ele ficou com medo de que alguém soubesse que ela tinha ido lá por causa do pai dele. Ele tava com muito medo. Então ele pegou e fez isso pra ninguém descobrir que ela passou por ali, que ele teve contato com ela. Então ele acabou fazendo isso. Quando ele foi questionado do que ele ia fazer após isso, ele falou que nem sabia. Ele alegou que não sabia o que ele ia fazer com o corpo, ele só tava vivendo e deixando os dias passar. Ele não tinha ideia do que ele ia fazer. A partir daqui, gente, que eu vou contar tem a ver com um podcast que a irmã da Maddie participou. Ela tinha 33 anos na época, eu acho que foi em 2017, se eu não me engano. Então, o que eu vou contar daqui tem a ver com a declaração que ela deu lá. Tem muita coisa na internet que não tem nada a ver, que é mentira. Então, ela já foi lá pra esclarecer tudo o que aconteceu, que ela tava vivendo naquele momento. Então, o que eu vou contar a partir daqui são algumas teorias referente a evidências que foram encontradas no local e conforme ela foi contando. Então, não tem nada de certeza. São teorias conforme as evidências, tá? A Jessica contou que ela e a irmã dela, a Maddie, elas estavam proibidas de conversar com o Joshua porque elas estavam um dia lá e tal. Ele chegou e começou a fazer brincadeirinhas sexuais, falar coisas sexuais pra elas. E como elas eram crianças, elas se sentiram mal
e contaram para os pais, né? Então, o pai dela principalmente proibiu elas de ter contato com ele, de conversar, de brincar, de tudo com ele. Então, já meio que desmente o que ele falou, que a Maddie pediu pra brincar com ele, né? De beisebol e tal. Já desmente essa parte dele. Na autópsia dela, não foi encontrado nenhum ferimento de bola no rosto, igual ele falou, que bateu a bola no rosto dela, ela começou a chorar. Não teve isso na autópsia. Ela foi encontrada com a camiseta dela enrolada até o pescoço, ela tava somente de meia. Mas também não foi encontrado nada em relação a crime sexual, né? Não tem nada que comprove isso. O que foi visto lá na autópsia e tal é que ela ficou sendo sufocada durante 15 minutos direto. E mesmo assim ela não morreu. Então ele colocou ela debaixo do colchão e ele deitou em cima e ele percebeu que ela continuou gemendo ali, tentando se mexer. Aí que ele tirou, esfaqueou ela e colocou ela de volta. Então não tem nada a ver o que ele contou, nada do que ele contou, tudo as evidências desmentiram ele. Então foi depois que ele tirou ela que ele acabou que bateu nela e esfaqueou ela também. A investigação também encontrou lá evidências no quarto dele de que 30 minutos antes de acontecer o assassinato, ele estava assistindo pornografia. E 30 minutos depois do que ele fez, ele continuou assistindo. A Jessica também falou que o quintal do Joshua não era grande pra ele brincar de golfe com a irmã dela. Então, ele não tinha um quintal grande, tinha uma piscina ali e não tinha espaço. Então, já é meio esquisito esse negócio que ele falou que tava brincando com ela ali. Então, a investigação chegou na conclusão, não é uma certeza, né? É tudo parte ali da investigação de que ela precisava da bolinha porque eles estavam brincando na rua e perdeu. Ela sabia que o Joshua tinha as bolinhas e foi lá pedir pra ele. Ele falou que ia dar pra ela, chamou ela pra entrar, ela foi. Só que chegando lá dentro ele tentou alguma coisa, ou tirar a roupa dela, passar a mão nela, alguma coisa ele tentou fazer, que ela começou a gritar. Então, com medo de alguém ver, com medo dela sair de lá e contar pra alguém, ele ficou desesperado ali e fez o que fez. Bateu nela com o taco, esfaqueou ela, estrangulou ela, colocou ela dentro do colchão. Então ele foi em julgamento dia 6 de julho de 1999. Eles tiveram que levar esse julgamento para outra cidade, porque os jurados, eles não podem saber do caso, né? Senão isso interfere na decisão deles. Então eles levaram ele para outra cidade para fazer esse julgamento. Ele foi julgado e culpado de homicídio em primeiro grau. Então, dia 26 de agosto, né, ele foi declarado culpado com perpétua sem condicional. Ele foi julgado como adulto devido à seriedade, né, do acontecimento, do jeito que aconteceu. Ele foi julgado como adulto, perpétua sem condicional, é o mínimo, né? E nesse julgamento foi divulgado uma foto que encontraram no quarto dele, que era da Jessica, a irmã da Maddie, de 11 anos, né? A Jessica tinha 11 anos e ali foi divulgada uma foto que encontraram dela, que tinha no quarto dele. Os pais dela ficaram chocados, né? Porque uma vez invadiram a casa deles, levaram alguns objetos e aquela foto também sumiu, mas eles não tinham ideia de quem tinha feito aquilo, então ele tinha meio que uma obsessão pelas meninas e os pais ficaram chocados, né, com tudo isso. Então, gente, é uma história bem complicada, que a gente percebe que o perigo tá bem perto, não dá pra confiar em quase ninguém. Ah, eu amo meus vizinhos. Eu vou ser sincera pra vocês, como eu acompanho bastante dessas coisas, eu tenho bem um pé atrás com todo mundo, eu sou bem desconfiada. Demora muito pra pegar confiança em alguém. Eu não sou de ficar indo na casa dos outros. Eu também não vou deixar assim meus filhos caindo. Não vou simplesmente deixar, mas eu vou mostrar pra eles essas coisas, tudo que acontece, porque infelizmente, o ser humano não dá pra saber, né? Você vê um amiguinho do seu filho ali, você não sabe o que ele vai fazer, o que ele é capaz de fazer, o que a família dele é capaz de fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, infelizmente. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Escreve aí o que vocês acharam dessa história. Escrevem se vocês querem saberem mais desse tipo de coisa, porque é uns assuntos, assim, que eu realmente acompanho, que eu gosto de contar. Então escreve o que vocês acharam, tá? Beijos e até o próximo vídeo.